Deixa eu esvaziar aqui um pouquinho. Mais uma vez, parabéns às mulheres. Deus é demais, né? Deus é demais. Deus fez o homem, né? Na minha visão, pronto, tá legalzinho. Mas faltou alguma coisa. Aí ele fez a mulher. A mulher, hoje em dia, é um alicerce tremendo em cada família. Trabalhando, estudando, cuidando de filhos, às vezes cuidando da gente, mesmo doentes. Só Deus, né? Essa criação só podia ser de Deus, né? Tem muitas perguntas que a gente quer fazer quando chegar no céu, né? Uma delas, Senhor, assim, ó, só nós dois, aonde o Senhor estava com a cabeça quando fez a mulher? É algo maravilhoso. Louvado seja Deus por cada mulher que está neste lugar, e isso prova que, estando aqui, são mulheres sábias, são mulheres que edificam aonde estiverem, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Parabéns para vocês no final do culto, parabéns de novo e um abraço em nome de Jesus. O chamado do Atalaia, uma igreja vigilante. O chamado de um Atalaia. Ezequiel 33, eu estava lendo isso na minha leitura, na busca pela minha leitura, pelo menos ouvir a Bíblia pelo menos umas 3 vezes por ano, né? Tem gente que consegue ler 3 vezes por ano, eu não consigo, mas ouvir dá. E eu passei por esse texto de Ezequiel 33 e mexeu comigo. Eu acho que eu passei por ele, eu voltei acho que umas 5, 6 vezes nesse texto, e esse texto já faz um tempo, porque eu já estou em Amós, então já faz um tempo que eu li Ezequiel, e normalmente eu ouvi Ezequiel. Em alguns textos é tão bom que não dá só para ouvir, a gente tem que ler, e eu fui e voltei, e falei, Senhor, eu vou preparar uma mensagem em cima, foi antes do carnaval, eu vou preparar uma mensagem em cima desse texto que é muito chamativo para a responsabilidade da igreja, para a responsabilidade nossa. Ezequiel 33, de 1 a 9, Ezequiel dizendo que ele recebeu uma mensagem de Deus. Deus é maravilhoso. Recebi nova mensagem do Senhor. Às vezes a minha versão é um pouco diferente, na leitura aqui ela é uma versão e nos tópicos é outra versão. A gente procura ajustar a versão para ficar mais fácil o entendimento dos tópicos. Recebi nova mensagem do Senhor. Ele me disse, Deus falando com os homens, meu Deus, irmão, não tem jeito. Você já sentiu Deus hoje? Você já sentiu aquele arrepio do céu? Você é um privilegiado, uma privilegiada. Isso não é para qualquer um, isso é maravilhoso demais. Ele disse ao homem, filho do homem, diga o seguinte ao seu povo: quando eu trouxer a guerra contra um país, e os seus moradores escolherem um homem para servir de vigia, de atalaia, e este, ao ver o avanço do inimigo, der o sinal de alerta avisando o povo, quem ouvir o sinal e não der importância, será responsável pela sua própria morte, se for morto pelo inimigo. Ele ouviu o sinal, essa pessoa que ouviu o sinal e não deu atenção, ouviu o sinal de perigo e não procurou se esconder, ele mesmo será responsável pela sua morte. Quem ouve o sinal de perigo e toma as providências necessárias, salva a sua vida. Mas se o vigia, o atalaia, vê o inimigo se aproximando e não dá sinal de perigo, ele será responsável se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa. Essa pessoa ainda assim será culpada dos seus pecados, mas eu cobrarei o preço da vida do vigia que não deu sinal
sinal de perigo. O mesmo acontece com o Filho do Homem. Eu o coloquei como vigia para o povo de Israel. Você ouvirá as minhas palavras e dará o meu aviso ao povo. Quando eu disser ao perverso: pecador, você está condenado. Se o atalaia, se você não lhe der o meu aviso, ele morrerá com a culpa do seu pecado. Mas eu pedirei conta a você pelo preço da vida desse homem pecador. Mas se você, atalaia, avisar o pecador e lhe disser para se arrepender dos seus pecados, e ele não der importância, ele morrerá com a culpa dos seus pecados. Mas você, atalaia, não será responsável por isso. Atalaia somos nós, irmãos, todos nós, desde o mais jovem adolescente ao mais experiente de nós. Todos temos essa responsabilidade de atalaia. O atalaia, o vigilante, ele tem a função de avisar sobre o inimigo quando estiver chegando. No nosso contexto espiritual, Deus chamou o profeta Ezequiel, chamou a gente como atalaia em Israel e como atalaia na nossa cidade, na nossa família, no nosso meio, com a missão de ouvir, porque Deus falou primeiro com o profeta, para depois ele alertar o povo. Ele não saiu alertando ao léu. Eu imagino, eu acho, estou vendo um pó lá na frente, uma poeira. Não. O atalaia, com a missão de ouvir a palavra de Deus e advertir o povo a se arrepender dos seus maus caminhos. É uma palavra para crente, porque só nós entendemos quando falamos: eu estou no caminho. Só nós entendemos, e nós entendemos porque aprendemos na igreja, aprendemos nas células, aprendemos com o nosso professor Teles no CTV, que no início Jesus era chamado de o caminho. Depois que veio os cristãos, nós éramos o povo do caminho. Então a função do vigilante é avisar. No nosso contexto, nós precisamos avisar as pessoas do perigo. E nós estudamos recentemente na série apocalíptica, que a gente deu aqui, 4 mensagens não fáceis. A gente sabe o que está por vir. A gente sabe o que vai acontecer. E a gente sabe que não dá tempo da gente se corrigir. A gente não sabe desse tempo de correção. Por quê? Eu estou vivo agora. Eu não sei se daqui a um minuto eu estarei vivo. Eu não sei se eu desço desse altar vivo. Eu não sei se eu acordo amanhã cedo vivo. Eu não sei se eu termino o dia. Mas nós temos essa capacidade de já termos ouvido a palavra de Deus. Nós não somos mais ignorantes de conhecimento. Nós não somos. O profeta, ele foi chamado como um vigilante, como um atalaia, como alguém que fica de olho em observação. No caso dele, não era um atalaia para avisar, olha, está chegando o exército lá. Não. Ele era um atalaia de Deus, ele era a boca de Deus, ele era a voz do Senhor para orientar as pessoas do caminho mau que elas estavam vivendo, que elas decidiram viver. Porque é decisão pessoal nossa escolher o caminho que nós queremos trilhar. Deus já nos falou que existe um único caminho verdadeiro, que é Jesus. Ponto. Mas eu posso ir pelo caminho do perverso, eu posso ir pelo caminho paralelo, ou pela direção oposta do céu. É eu que escolho isso. Nós já fomos alertados pelo próprio Senhor disso. E cada culto, cada celebração, cada momento, cada ministração, cada louvor, cada tempo de oração, cada ferramenta utilizada da igreja, não deixa de ser uma atalaia, um aviso do Senhor: corrija-se, se acerte, não faça isso, não faça aquilo.
a responsabilidade do atalaia. Se o atalaia visse o perigo e tocasse a trombeta, cumpre o dever dele, é a obrigação nossa avisar. Agora, se a gente não avisar, nós somos responsáveis, e ele, o próprio Ezequiel, era responsável pelo sangue e pela vida das pessoas que pudessem morrer por não terem visto o atalaia ou o profeta ministrando o que Deus tinha mandado. A culpa é nossa. Todos aqui têm essa responsabilidade, porque todos nós aqui sabemos que Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós sabemos que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Todos nós sabemos que o inimigo é ladrão, matador e roubador. Ele é destruidor. Ele quer o teu mal, o meu mal. Ele sabe que ele já está condenado, mas ele quer destruir a tua vida. E ele não vai ser o teu senhor do inferno. Para aqueles que não ouvem o atalaia, para aqueles que não ouvem a mensagem que Deus deu para os seus servos. Vai ser difícil, meus irmãos. Como nós já estudamos, existe o livro das obras. As nossas obras estão lá, os nossos pensamentos estão lá. Existe o livro da vida. Não é porque nós somos membros de uma igreja, nós somos ditos crentes, a minha religião é dos crentes. Não, isso não garante livro na vida. O que garante é você ser fiel, íntegro, obediente à voz do Senhor. E aqui ninguém está isento da responsabilidade do chamamento que você teve. Você é um porta-voz do céu ou um porta-voz do outro. Nós escolhemos ser porta-vozes do céu, e nós precisamos andar nisso. Então assim, a gente precisa tomar cuidado. Se alguém da tua vida perecer, e você já teve, ou enquanto você está vivo, terá a oportunidade de falar ou viver Cristo para a vida daquela pessoa, e se você não o fizer, aquela pessoa, ela pode morrer, ela pode ir para o inferno, mas de alguma forma, eu não sei como, Deus vai requerer de você o sangue daquela pessoa. Eu não tenho ideia como que vai ser isso. Eu só sei o que a palavra, o que o próprio Deus nos revelou. Se você não falar, se você não viver, e alguém morrer do seu rol de amizades sem Cristo, e você não foi o avisador, aquele que tocou a trombeta, aquele que disse: sem Jesus não dá para viver. A Bíblia diz que aquela pessoa, ela não vai ser livre pelo seu erro, ela vai pagar pelo erro dela. O ímpio morrerá, mas o sangue daquele ímpio será requerido de mim e de você. Olha a nossa responsabilidade em falar, em agir o tempo todo. A gente precisa tomar muito cuidado. Hoje essa responsabilidade está conosco, os cristãos evangélicos, irmãos, tá? Porque o IBGE, ele faz cristão é geral, daí entra qualquer religião que comente sobre Cristo, alguma coisa assim. Existem religiões que têm Cristo como profeta, existem religiões que dizem que Jesus é um Bodhisattva da terra, é tipo um Buda, um cara que se aperfeiçoou em uma certa região do mundo aí, numa nação aí, ele se aperfeiçoou na magia negra, por isso ele fazia aqueles sinais. Eu já participei de uma religião dessa, e alguns irmãos já devem ter ouvido eu falar isso há muito tempo atrás. Eu estava numa pizzaria, eu acho que é Pepe, né? Aquela ali do Augusto, que a gente passa de vez em quando por ela. Eu estava naquela pizzaria ali do Jardim Augusto, muito tempo atrás. Eu tenho 37 anos ou 38 de crente, então era antes disso. E o meu líder dentro do budismo falou isso para mim, porque eu questionei. Eu falei: cara, e essa parada desse Jesus aí e tal, que
dos 12 ou 13 que ele apareceu ali com os sacerdotes, discutindo, e depois só aparece aos 30 novamente, ele foi bem claro. Jesus estava na Índia, fazendo meditação e aprendendo magia. E daí, quando ele volta, ele fazia aqueles sinais. Gente, eu fiquei algum tempo ainda no budismo, mas aquilo ali ardia no meu coração e gritava na minha mente: tem alguma coisa, não é possível. Eu não conheço esse Jesus direito, mas assim, não dá, mesmo não conhecendo, não sendo crente, não batia a informação com o nome Jesus, aprendendo magia. E depois ele ficou tão bom, tão especialista, que ele fez aqueles sinais durante o ministério dele. Não bateu, eu não era crente, eu não conhecia a palavra de Deus, mas mesmo assim não batia aquela informação com este nome tão precioso, que nós podemos usufruir dele hoje, repreendendo em nome de Jesus para a libertação, repreendendo para a cura, repreendendo para a maledicência, repreendendo para tudo quanto é coisa ruim. Nós podemos usar esse, então não bate, tem informação que não bate. Por quê? Porque nós somos, ou éramos, criaturas de Deus, e hoje nós somos filhos. E ele, quando fez, ele disse que era muito bom. E eu, sinceramente, ficou esse muito bom exato quando você reconheceu Jesus como seu atalaia, como seu salvador, como aquele que avisa: fica esperto, porque eu vou voltar, e eu vou levar um povo separado, zeloso e de boas obras. E nós precisamos ficar atentos com isso. A nossa responsabilidade é essa, de ouvir o Espírito Santo, de vigiar, de pregar o Evangelho, de denunciar o pecado e anunciar o juízo que vem, quer queira ou quer não, quer você queira ou não queira, ou você está na pegada do Jesus bonzinho, haverá um juízo. E o melhor negócio, e a gente está preparado hoje, seja qual for o momento do chamamento do Senhor para a sua igreja, o melhor negócio é estar pronto. Senhor, eis-me aqui, pode vir a hora que o Senhor quiser, que eu estou preparado. Essa é a intenção, esse é o Evangelho de Jesus. Se prepare. Nós já ouvimos tudo isso, agora nós precisamos anunciar isso. Deus procura pessoas despertas. Dentro da igreja tem um grupo de pessoas, a gente não consegue, dentro da igreja todo mundo tem carinha de santo, mas Deus sonda os nossos corações, e Deus sabe quem está desperto ao chamamento que Ele já fez. Ele já selou você, Ele já te deu autoridade, e você está desperto? Ou está voando nos seus pensamentos, nas suas ideias, nos seus sofrimentos e suas angústias? Deus é muito mais que isso. Deus quer operar um milagre na tua vida, mas de repente, irmãos, como a gente já cansou de dizer, às vezes você não vai ter sua casa própria, às vezes você não vai ter seu carro, às vezes você não vai ter um emprego dos sonhos para ganhar 15 mil e trabalhar de terça a quinta. E home office, de preferência. De repente não vai ter. Mas o que importa é sabermos que aqui não é o lugar do nosso descanso. E o Senhor já comunicou isso para a gente. Filhos do homem, Ele já comunicou que nós precisamos ser diferenciados. Não para se aparecer, para se achar, mas para que o nome dele seja glorificado, e você ande nas trevas sendo um luzeiro do Senhor, para que as pessoas vejam que está chegando o crente. É tipo aquela música, usando ela para o lado bom: tem coisa boa chegando. Seja qual for a rodinha, o lugar que você estiver, quando você chegar, tem que impor respeito. Porque você é um representante do céu na terra, você é um atalaia, você é um vigilante, você é uma vigia, você é um porta-voz do Senhor. E nós precisamos entender isso.
O povo de Israel e nós estamos em crise espiritual. Sabe quando verdades precisam ser ditas e o crente não aguenta ouvir a verdade, porque não é assim que se fala. Que Jesus não é bem assim, juiz justo. Ele é amor. E ele abraça, Jesus morreu por todos aqueles que decidem crer. Quem não crer, acho que foi a Lia que falou na célula. Será que foi a Lia que falou na célula de sexta-feira? Ela falou da casa, como que alguém vai morar na casa de outro alguém que você não gosta. Não tem lógica, que você não conhece, que você tem a oportunidade de ouvir os atalaias falando e você não está ouvindo. O que a Bíblia diz? Que esse morrerá. E o atalaia está livre desse sangue, porque ele falou. Irmãos, não tem jeito. Não tem jeito, é igual. Como que a gente pode congregar em um lugar que a gente não gosta de estar? A gente precisa amar tudo que Deus nos proporciona. E glória a Deus, é por isso que nós somos vida plena. Nós somos uma igreja que busca a perfeição em Cristo Jesus para a glória dele e nossa alegria. Nós precisamos entender isso. O atalaia não era popular, nem nós, no caso do profeta, porque o profeta não trouxe a mensagem de ter uma caneta de ouro escrevendo num papel que você vai ganhar, que você vai receber. Não, o atalaia aqui não falou isso. Olha, eu vi você numa carruagem de fogo. Não foi isso que ele falou. A mensagem foi outra. E a mensagem dos profetas, na maioria das vezes, naquele tempo, era: se conserta, se alinha, porque você vai ficar escravo por 70 anos num lugar, você vai ficar 400 anos amarrado em outro lugar, você vai ser levado por tal nação, será destruída a sua cidade. Se você não se converter, tudo isso vai acontecer. A mensagem não era de prosperidade, era de prosperidade espiritual. Se reconcilie com Deus, se reconcilie com Deus. Sua missão e a nossa missão é de proteger a nossa família, os nossos irmãos, a nossa igreja. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa. Nós precisamos avisar as pessoas. Por isso, teve uma reunião, eu não me lembro que ano que foi. Então, eu acho que o Guido pode lembrar. Teve uma reunião, eu não sei se foi do Fórum de São Paulo ou se foi do Mercosul, que um presidente falou para o outro: não te calhes. Eu não sei se foi o Maduro falando para o presidente do Brasil ou algum maluco que estava falando bobagem lá. Ficou notório isso aí, durante muito tempo virou até meme: não te calhes. E hoje o Senhor está dizendo: não se cale, não se cale, você é porta-voz. Ah, mas pastor, eu sou um vasinho. Não, seja qual vaso você for, você tem o líquido precioso que é o Espírito Santo, você tem Deus dentro de você. Não importa se você é atencioso ou não, se você é cuidadoso ou não, zeloso ou não, você pelo menos diz que é de Cristo. Então você é um vaso de Cristo, e dentro de você é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Automaticamente te faz uma atalaia, um porta-voz da verdade que liberta, que transforma e leva para o céu, para a vida eterna, não para a morte eterna. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, em nome de Jesus, você é uma atalaia, nós somos uma igreja ativa. Então, não se cale de maneira nenhuma. Estamos atentos espiritualmente ou vivendo distraídos? Você está sabendo que tem guerras? Você está sabendo que o nosso país é inimigo de Israel? Glória a Deus que a gente já falou sobre isso. A nação brasileira vai ser julgada depois da tribulação. E quem vai representar a gente é os nossos líderes lá. E se eles não honram Israel e Jerusalém como
nós, como nação, um todo, nós não vamos ser condenados. Mas se os nossos líderes não se posicionarem em favor de Israel e de Jerusalém, eles serão condenados, eles serão destruídos, e eles só vão ficar durante um tempo mortos para depois ressuscitarem para a morte eterna, de verdade. Mas nós precisamos estarmos atentos, irmãos, orarmos por Jerusalém, pela paz em Jerusalém, Israel. Não fique, não, eu não quero me meter nisso. Cuidado, cuidado, cuidado. A Bíblia diz que quem ora pela paz de Jerusalém será abençoado. É benefício para mim e para você. Então, nós estamos atentos espiritualmente ou distraídos? Isso não é problema meu. Toma cuidado, você é uma atalaia do céu, você é um porta-voz, um vigilante de Deus para as pessoas. Cuidado, vivemos em tempos de distração espiritual. E conforme o texto, o sangue ou a vida das pessoas da sua vida que não foram alertadas por você, morrerão, mas a culpa é tua. Avise. Vão ficar chateados? Avise. Vão te eliminar das listas das festinhas? Avise. Você tem que estar na lista do céu, não é na lista de churrasco, na lista de festinha familiar, não. Festa familiar sem Jesus dá briga, porque rola cachaça, rola o fumo, rola tudo quanto é perversidade. Se você for convidado e for você atalaia, você é voz de Deus, você é um vigilante, você tem que avisá-los do juízo que virá e dar a oportunidade da salvação para aquela pessoa. Se ela não aceitar, aí o problema não é mais seu, como diz o texto aqui. Traduzindo em palavras atuais, se você avisar e eles não derem ouvido, não é mais problema seu, é problema deles. E eles morrerão. E ali diz das duas mortes, tanto física quanto espiritual. Em nome de Jesus, nós temos uma responsabilidade muito grande. Alerte as pessoas. Deus nos chama para viver atentos, firmes e sensíveis à sua voz. O atalaia primeiro ouve a voz de Deus. Ezequiel 33, 1 e 2. Esta palavra do Senhor veio a mim. O atalaia primeiro ouviu. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, atalaia, vigilante. Primeiro, o homem de Deus, ele ouve Deus, porque o homem de Deus fala de Deus, revela coisas que Deus revelou primeiro. O homem e a mulher de Deus primeiro se alinha com o céu, e depois ele é um porta-voz do céu, ele é um vigilante, ele é um compatriota de Deus, e Deus nos dá essa alegria de anunciar a salvação para as pessoas, antes de se preocupar ou vigiar as pessoas. Ezequiel precisou ouvir Deus. Mesma coisa para nós. A missão começa na presença do Senhor. Como? O ouvido. Para ouvir o Senhor, você precisa ficar em silêncio nas suas orações. Esses dias teve alguma postada, a gente postou alguma coisa, ou em algum dos estudos que a gente ainda vai ter, eu não me lembro, que você no seu tempo de oração precisa dar 1, 2, 3 minutos de silêncio. Senhor, fala que o teu servo e a tua serva ouvem. Você descarrega, blá, 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 blá. Fica em silêncio e deixa Deus falar com você. Nós precisamos disso. A missão começa na presença do Senhor, no ouvido. Nós precisamos, como atalaia, primeiro ouvir a voz do Senhor. Não existe ministério forte sem intimidade, ou seja, sem ouvir o Senhor. Ah, pastor, eu tenho um ministério e tal, mas assim, eu não estou ouvindo o Senhor. De repente ele está falando, só que você está falando junto com ele, e ele quer um silêncio da tua parte. Ele quer que você se atente a ouvir o que os ministros, os atalaias, os patriotas do céu estão falando, porque eles são responsáveis, porque Deus falou para compartilhar, e é o que nós fazemos. Quem não ouve o Espírito Santo acaba falando opiniões humanas ou achismo. Nós não somos esse perfil de igreja. Eu acho, não. A palavra de Deus diz.
E se Deus te revelar algo poderoso e vivo e misterioso nessa palavra, você compartilha. A pessoa vai entender, ela vai receber, porque vocês se comunicam, vocês têm a mesma unção, o mesmo Espírito. Se Deus não te revelou nada, a palavra é aquela ali, não tem conversa. É só você interpretar o texto e, cair de cabeça, porque o Senhor quer que a gente se entregue totalmente a Ele. Como? Ouvindo a voz dEle. E Deus já falou com todos nós aqui nesta noite, e tem falado continuamente nas nossas vidas. É tipo um rádio fora de sintonia. O rádio fora de sintonia você não ouve. Esses tempos atrás, apareceu no Instagram e outras vezes, dizendo que era para a gente armazenar comida, era para a gente comprar um radinho e ter algumas pilhas em casa, porque seriam muito úteis nesse tempo do apagão, do reset que diz que vai ter aí, porque informações viriam pelas rádios. E eu comprei o radinho, ele está lá, já tem uns 3 anos, não usei. O meu filho já até zoou comigo com relação ao rádio. Pai, você está doido? Pô, nessa época, você com um radinho desse, o celular fala, o relógio fala, tudo fala, e você voltou para o rádio de pilha. E as pilhas estão lá, 3 anos, tem acho que 6 pilhas, a grandona, eu acho que aquela lá, está lá. Agora, se eu não sintonizar no lugar certo, eu vou ouvir alguma coisa? É por isso que eu e você, como rádios do Senhor, nós precisamos estar na sintonia certa, sintonia com o céu. Nós precisamos estar alinhados com o céu. Nós vamos ouvir a voz de Deus e transmitir para as pessoas. Nós vamos ajudar as pessoas, porque o texto fala que se o ímpio ouvir e se atentar, se esconder, se guardar, ele vai livrar a sua vida. Agora a responsabilidade minha e sua, de vigilante, atalaia do Senhor, é falar. Nós precisamos estar na sintonia certa. Seja qual for a sua situação, você precisa estar na sintonia do céu. Como? Ouvindo a voz do Senhor. Nós precisamos pensar, nos perguntar: tenho priorizado a voz de Deus como um verdadeiro atalaia ou a voz do mundo? Pastor, a igreja está retrógrada, a palavra não é bem assim, foram homens que escreveram, tudo sem noção, e o homem é carnal, o homem é vacilante. Irmãos, nós precisamos ficar atentos. Esta palavra foi deixada para nós como atalaias do Senhor. Busque ter mais de uma versão em casa. Se você tem aquela velhinha da época da sua conversão, guarde ela bem. Ela ainda não tinha sido corrompida como os homens estão corrompendo as novas versões. Você é uma atalaia. As pessoas dependem do que você vai orientá-las no Senhor. Primeiro você ouve a voz do Senhor. Então, pare e pense: você está ouvindo Deus ou você está focando no mundo? É igual a falar: os meus amigos do mundo são mais amigos do que meus amigos da igreja. Isso é um Satanás puro. Não é isso que a Bíblia diz. Nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus, nós somos amigos de verdade, nós compartilhamos, nós nos alegramos. Vou dar um exemplo que aconteceu sexta-feira. Terça-feira nós fomos na célula da Fabiana, do Evandro, na casa da irmã Petrúcia, e na sexta nós fomos na célula do Teles e da Elaine. Eu cheguei lá e o meu coração ficou meio esquisito, eu senti o meu coração pesado, eu senti um negócio em mim, e daí Senhor, o que é isso? De repente, a irmã Lia foi lá e sentou do lado da Renata e falou das dores dos pés e não sei o que e tal. A Renata olhou assim no meio daquela conversa: ora. Eu dei uma risada, eu falei: não, orar agora? Ela repetiu: ora, o atalaia, ora, porque senão o sangue dos pés dela vai ser requerido de você. Aí a gente
Nós três ali na cadeira fizemos uma oração para Deus operar um milagre nos pés da moça. Ela não sabe que a gente está falando mal dela aqui, né? Começou o alívio. Depois o Ravi, o filho do Douglas, do nada se jogou no meu colo e trouxe uma palavra do céu para o meu coração. A barba dele parece um bolo. Eu não entendi. É os pelos brancos com os pretos. Parecia um granulado, aquele branco do bolo antigo. Gente, é o jeito que Deus fala comigo. E trouxe o Ravi, que era improvável sentar no meu colo. Ele saltou no meu colo, eu assustei na hora. E ele veio e me solta essa do céu, que eu sou um bolo de Deus. Aí eu fiquei, o meu coração se soltou, relaxei e deixei Deus agir. Ouvir Deus comigo é desse jeito. Com você, de repente, pode ser um negócio mais sério, né? Ele te chama de coisas mais preciosas. Não, ele me chamou de bolo, de granulado de bolo. Entendi. De alguma forma eu pareço coisa boa. Glória a Deus, eu recebi desse jeito. De repente você vai dizer, mas é um bolo estragado. É um granulado que nem se usa mais. Mas, irmãos, foi Deus falando em duas situações que trouxe paz para o meu coração, que estava apertado, estava angustiado. Mas no fim, deu tudo certo, porque Deus falou e a gente ouviu. E depois, no decorrer da célula, os comentários do líder, do Teles, de todos, trouxe mais edificação para os nossos corações. É o jeito de Deus fazer comigo. Você, como atalaia do Senhor, tem a sua intimidade com Ele, mas a primeira coisa de um atalaia é ouvir a voz de Deus. Quem não aprende a ouvir Deus em secreto, nunca falará com autoridade em público. Nós somos autoridade de Deus. Jesus, esse vermelho já é meus últimos 5 minutos? Esse pessoal lá de cima é complicado. Glória a Deus por eles. Deus nos chama para viver atentos, firmes e sensíveis à sua voz. O atalaia fiel não se cala. Ezequiel 33, de 3 a 5. E se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e atacar, esse será responsável pela sua própria morte. O ímpio que ouviu e não se protegeu. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável pela sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. As pessoas da nossa vida, irmã, nós somos atalaias, nós avisamos. Se eles vão dar ouvido ou não, é problema deles. Nós só precisamos avisar. O atalaia vê o perigo e troca a trombeta. Ele não controla quem vai ouvir, mas a responsabilidade é de avisar. Nós precisamos avisar. Nós não somos o povo de coisinhas escondidas, de mimimi. É tipo Judas, quando saiu e foi receber as moedinhas de prata, e depois ele deu uma beijoca em Jesus para dizer: esse é Jesus, prende ele, é ele. Só dá uma surra nele, só uma surra. E houve traição completa o tempo todo. Nós não somos esse povo. Nós somos o povo que ama. Nós somos o povo que as pessoas olham. Olha, você pode compartilhar com o fulano lá, o líder da célula. Você pode compartilhar com aquele irmão, porque ele é de confiança. É uma pessoa que ora. Tem um caderninho de oração dele. Ou tem as anotações do celular. No nosso caso, a gente pode colocar anotações do celular, que a Polícia Federal, a gente dá até a senha do celular se a Polícia Federal quiser. Sem problema nenhum. Não precisa de nada lá de Israel para desbloquear o nosso celular, e não precisa de nada para desbloquear a tua vida, porque a nossa vida é aberta. Como já foi dito na quinta-feira, eu torno a repetir: nossa vida é a Bíblia que as pessoas vão ler. De repente eles não vão ler a Bíblia nunca. Palavras da nossa irmã Ana Paula e do Marcelo, de uma mulher sábia, que
cuida do seu bebê. Que cuida do seu bebê. Não se cale, não se cale. Quem ama de verdade, alerta, avisa, não se cala. O silêncio diante do erro também causa destruição, e é omissão, que também é pecado. Nossa missão é anunciar fidedignamente, com amor e coragem, o que ouvimos de Deus. Você precisa avisar. Se o seu parente vai gostar, se o seu amigo vai gostar, é problema dele. Você só precisa avisar. Exemplo, um guarda noturno, ele vê um incêndio começar. Aí ele fala, não, eu não vou, é madrugada, eu não vou tocar sirene porque eu vou acordar a vizinhança. O fogo vai se apagar? Não. Ele viu e não falou. Ele vai ser culpado. Ele não avisou. E o fogo pode se alastrar. Pode sair do ambiente que está pegando fogo e pegar as pessoas em volta. Nós temos uma responsabilidade assim, irmãos, como vigilantes mesmo. Nós precisamos avisar as pessoas. Vai doer, mas você tem que avisar, porque senão o sangue daquela vida será requerido de você. E eu, sinceramente, eu não quero que seja requerido de mim o sangue de ninguém aqui. Por isso que às vezes a gente, como diz a irmã Maria, às vezes a gente é feio. No meu caso, eu não sou mais porque diz Deus que eu sou o granulado do bolo do céu. Aí eu acrescentei o céu aí no bolo do céu, tá? Mas é por aí. É por aí. Cada um de nós tem a sua beleza em Cristo. E a gente precisa conservar isso vivendo Cristo. Falando de Cristo. O tempo todo. Então assim, em qual situação você tem se calado por medo da rejeição? Se você se calar por medo de rejeição, você será rejeitado pelo céu. Aí é tenso. Meu Deus. Aí não é glória a Deus ou aleluia. É misericórdia. Misericórdia. Ou o sangue de Jesus tem poder. Ou está amarrado em nome de Jesus. Então nós precisamos, irmãos, ouvir Deus, não se calar. O atalaia, ele fala a verdade com amor no tempo certo. O atalaia, ele aconselha as pessoas de sua vida com graça e sabedoria. O atalaia evangeliza e discipula com ações corajosas, através da verdade que liberta, palavra de Deus. Atalaia fiel prefere um desconforto momentâneo a ver uma vida sendo destruída com o seu silêncio. Não se cale em nome de Jesus. E por fim, a fidelidade é nossa responsabilidade. Resultados são de Deus, é o que Deus falou. Você vai lá e avisa. Se o fulano der atenção e morrer, se ele der atenção, como diz o texto, ele não vai morrer. Deus vai guardar ele. Resultado, Deus vai guardar ele. Se ele não ouvir, resultado, Deus não vai guardar ele, porque ele foi avisado e ele foi negligente. O atalaia tem que avisar e não avisou, ele é negligente, vai pagar pelo sangue daquela pessoa. A responsabilidade de avisar é nossa. O resultado de convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo é do Senhor. O seu dever é falar de Jesus. Mas fulano não está nem aí. Não esquenta a cabeça como não está nem aí. Você só tem a responsabilidade de avisar. O resultado, quem vai dar é o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Se aquela pessoa se atentar, a vida dela será salva. Se ela não se atentar, a vida dela será destruída. Eu nem vou ler esse texto, Ezequiel de 33, de 6 a 9, mas Deus nos chama para viver atentos, firmes e sensíveis à sua voz. A fidelidade é nossa responsabilidade, o resultado são de Deus. Deus mostra que o atalaia é responsável por avisar. Cada pessoa é responsável pela sua resposta, pela sua decisão. Nós orientamos em tudo. A decisão é pessoal, para obter um resultado positivo ou negativo. A gente avisa. Uma verdade espiritual é que o silêncio, por medo de rejeição, ou mesmo por excesso de amizade, pode gerar a morte espiritual e até a física da outra pessoa. Você é muito amiguinho e não quer magoar a pessoa, o sangue daquela pessoa será requerido de você. E como ela não está debaixo da cobertura de Deus,
O salário do pecado é a morte. E eu não sei quando que vem a morte. Eu não sei quando vem o arrebatamento, eu não sei quando vem a morte. Eu não sei quando vem a minha morte para estar com Cristo. Eu não sei. Eu sei que eu sou um atalaia, eu sou um vigilante, eu sou um patriota de Deus. E nós vamos continuar falando. A obediência agrada a Deus, mesmo quando não vemos mudanças imediatas. Relaxa, fale, ore, interceda. Não tem por que você parar de orar. Às vezes você não dá mais para falar, mas parar de orar não dá. Não tem como você, não tem por que você parar de orar, a não ser que você seja um atalaia negligente. Aí você vai pagar caro por isso. Toma cuidado. É tipo um médico, ele descobre uma doença grave em você, ele te dá a receita, ele te dá o tratamento, mas você decide não fazer o tratamento. A culpa não é mais do médico, a culpa é sua. O médico ainda vai te orientar. Olha, na segunda ida ao médico, né, depois de ter te orientado, ter te dado está tomando remédio? Eu achei melhor não tomar. Já passei por isso, tá, irmão? Essa é para mim. E depois para quem quiser. Ele avisa. Na segunda vez ele vai falar: cara, você não vai ser curado. Você não está fazendo o tratamento como eu orientei. A culpa é do médico se você morrer? Não. Ele te orientou. Mas a decisão de fazer ou não fazer é minha e sua. Mesma coisa do grande Deus. Ele nos dá os direcionamentos. Nós ouvimos? Beleza. Nós obedecemos? Aí é com cada um. Mas avisado foi. Avisado foi. Você tem obedecido quando Deus te manda falar ou agir? Precisamos viver uma vida coerente com a mensagem que aprendemos e pregamos. Nunca, nunca carregue a culpa por quem rejeitou a verdade. Apenas entregue o que o Espírito Santo te comunicou. De vez em quando a gente sofre, né? Com algumas pessoas. O Senhor te diz hoje, o grande atalaia do universo, Ele te diz: não se culpe pelo que aconteceu. Você avisou. Agora, se você não avisou, clame por muita misericórdia. Clame por muita misericórdia, porque o texto diz que você vai ter culpa pelo sangue daquela pessoa e o Senhor vai cobrar de você. Eu não sei como vai ser isso. Mas não se culpe mais por nada em nome de Jesus. Palavra do Senhor. Aleluia. A Natália está querendo derrubar o seu posto. Eu percebi ali atrás. Ela era quase, fez uso da sua fala. Deus não nos chamou para controlar resultados, mas para viver em fidelidade e obediência. Você é uma atalaia do Senhor. Deus continua levantando atalaias, pessoas que ouvem a sua voz, pessoas que anunciam com coragem, pessoas que vivem em responsabilidade espiritual. Não se esqueça que quem ama de verdade não se cala. Fidelidade é a nossa missão. A transformação é obra do Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós vamos participar da ceia do Senhor ou da Santa Ceia. Você foi um ouvinte. Deus está te dizendo hoje: olha, virá um juízo. Não te cales. Proclame a minha verdade, doa quem doer. Você está preparado para ser. Agora, se você é um negligente, ainda tem saída para mim e para você. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.